Bom dia, amigos da Sala 57. Que alegria poder conversar com você nesta manhã de sexta-feira. Eu já estava enganando aqui, gente, pensando que era quinta. Hoje eu quero refletir com você no livro, no capítulo 10 de Segunda Crônicas. Eu tinha preparado ontem essa reflexão, deixei ela separada e acabou que eu não consegui ir enviando para você. Mas hoje estou aqui gravando porque acho que vale a pena a gente refletir sobre esse aspecto desse texto. Depois da morte de Salomão, dos grandes feitos realizados por ele, de como Deus o abençoou, abençoou o seu reinado, agora o seu filho assume o trono. E diante disso ele está com um grande dilema, porque os líderes, né, do povo de Israel, das 12 tribos, se apresentam ao rei e pedem a ele que ele diminua um pouco a carga tributária, a carga de imposto alta, elevada, que Salomão havia instituído a ponto de gerar toda aquela riqueza que ele tinha, a ponto de sustentar toda a loucura daquele monte de mulher que ele tinha. Então, o custo, o custo para manter a máquina do reino funcionando era muito elevado. E isso estava sendo desumano em relação às outras tribos de Israel, as 12 tribos, né? Na verdade, as 11 tribos, porque os levitas não tinham parte nesse aspecto financeiro, mas as outras 11 tinham. Então, nada mais do que justo do que agora eles se apresentarem diante, diante do filho de Salomão e pedir que a carga tributária fosse reduzida. Ele pede conselho aos que eram conselheiros de Salomão, e os conselheiros de Salomão disseram que, olha, se você quiser ter o coração do povo, atenda esse pedido. Mas ele decide pedir o conselho para os jovens com os quais ele cresceu, e os jovens falam exatamente o oposto, para ele ser mais severo e mais duro. Eu fico pensando que se esses conselheiros do rei deram esse conselho, os primeiros, né, os que aconselhavam Salomão, então é possível que eles já tivessem falado sobre isso com o rei Salomão também, mas ele não atendeu ao pedido. Ninguém é perfeito em tudo, né, amigos? A gente olha, a gente olha e se encanta com a sabedoria de Salomão, e às vezes quando a gente olha, observa esses aspectos, percebe uma certa fragilidade, uma certa descompensação dele nesse quesito. E como resultado, as 11 tribos de Israel saem de lá, como está descrito o verso 16. Vendo todo Israel que o rei não lhe dava ouvidos, respondeu-lhes dizendo: Que parte temos nós com Davi? Não temos herança no filho de Jessé, cada um às suas tendas, ó Israel. Esse é o momento em que Israel se divide. Afinal de contas, já havia uma profecia, né, que isso aconteceria depois do reinado de Salomão. E nesse momento, quando o reino é dividido, a grande bênção de Israel, da unidade, acaba se desfazendo. Amigos, Jesus mesmo disse que um reino dividido entre si não subsiste. Uma casa que é dividida entre si não subsiste. Um local de trabalho que é dividido entre si não subsiste. Um casamento que é dividido entre si, ele não subsiste. Então, não há como qualquer coisa que demande a união de mais de duas pessoas, mais de uma pessoa, né? Ela, se não tiver união, não subsiste. Sabendo disso, o inimigo de nossas almas, ele apela muito e trabalha de forma insistente para que desunião seja constante nos nossos ambientes, aonde nós convivemos. Afinal de contas, conviver de forma pacífica, harmônica, é um grande desafio da nossa vida. Não importa qual seja a esfera, mas é um grande desafio. E muitas vezes, sem perceber, nós acabamos dando vazão à desunião.
Sem perceber, muitas vezes, nós nos tornamos vítimas ou causamos esse mesmo mal a alguma pessoa, né, a algum grupo, e o resultado disso é desastroso. A partir desse momento, Israel, o povo de Deus se divide em Israel do norte e do sul, ou em Israel e Judá. Duas tribos para um lado e 10 tribos para o outro lado. Assim, você vai perceber que de agora em diante, o Israel começa a experimentar um grande sobe e desce espiritual. Eles ficam numa montanha russa. Eles oscilam muito no aspecto espiritual. Eles nunca mais se tornam uma nação mundialmente poderosa e conhecida como era o desejo de Deus, porque eles permitiram que a desunião fragmentasse o reino, fragmentasse o sonho e o desejo de Deus. Eu gostaria de perguntar para você: você é alguém que promove a união ou você é alguém que semeia a desunião? Que tipo de comportamento é o seu? É muito simples a gente observar isso e você, às vezes, de forma muito rápida, pode dizer assim: não, eu promovo a união. Mas é importante a gente refletir de forma bem calma nesses aspectos, porque nós podemos promover a união em um certo sentido e, ao mesmo tempo, também podemos estar promovendo a desunião através das nossas atitudes, através das nossas escolhas, através da nossa fala, através dos nossos comentários. Eu gostaria que você receba o batismo do Espírito Santo para que você seja alguém que produza a união. Um reino dividido, ele não subsiste. Será que precisa de um pouco mais de união na sua casa? Será que o seu casamento precisa de um pouco mais de união no seu local de trabalho, na sua sala de aula, na sua igreja? Então, que você seja o agente da união. Um grande abraço a você, um ótimo feriado e amanhã nós nos falamos aqui na Sala 57.